som testando. Tem 2 microfones, eu acho que os dois estão descarregando, mas acho que esse aqui é o que tem mais bateria. Oi, meu nome é Tayane, eu sou a criadora da Garota do Sítio. E no vídeo de hoje a gente vai começar o início de uma obra. Na verdade, de uma reforma, né? Não vai ser uma obra em si, vai ser uma reforma. E também o início da realização de um sonho que já está plantado no meu coração há um bom tempo, que é o de ensinar. Então, vocês vão acompanhar aí nos próximos capítulos eu reformando o novo quarto, não, eu reformando o quarto que será o novo ateliê. Porque vocês vão ver, ele é um espaço maior onde vai dar para colocar mesa. Também já tem ar-condicionado e aqui na minha cidade é muito quente, então ar-condicionado é questão de sobrevivência. Mas acima de tudo vai ser um espaço de acolhimento, de conversas, de aprendizados e de reflexões, um espaço onde eu quero que quem vem aqui saia de uma forma diferente, de uma forma inspirada, sabe, assim, nossa, hoje o dia foi um dia bacana, hoje eu aprendi alguma coisa muito legal. Então é por esse tipo de pegada aí que eu quero prosseguir, quero fazer workshops, quero dar aulas, quero fazer rodas de leitura, de conversa, enfim. Ai, gente, passa assim, fica passando um filme na minha cabeça, porque eu já tenho isso em mim há tanto tempo de querer fazer isso, mas eu nunca tinha tomado a iniciativa. O que foi bom também, porque durante esse tempo eu fui justamente me sentindo pronta, né? Aquela coisa de dentro para fora. Mas, enfim. E o nosso sonho se torna realidade. Que legal! E aí, o que você está sentindo nesse primeiro dia? Eu tô me sentindo adorável. O vídeo de hoje vai ser sobre o início da reforma desse quarto. E eu não vou nem fingir aqui pra vocês, vou deixar tudo arrumadinho e mostrar, sabe? Não. Vai ser vida real. Gente, lá já tá uma bagunça. Eu já comecei a mudança do quarto, já tem um tempo, umas semanas. Na verdade, era o nosso quarto de casal, né? Porque mora aqui em casa eu e o meu namorado. E eu já levei a nossa cama para o nosso novo quarto, que vai ser no escritório dele. E agora o nosso antigo quarto vai se tornar o meu novo ateliê. Então, basicamente é isso, uma casa de 3 quartos e houve essa mudança. Esse quarto que eu tô aqui é o quarto do meio, é o meu ateliê. E ele não tem ar-condicionado. Então, é uma coisa primordial para a sobrevivência humana na cidade de Caicó RN. Que, inclusive, se eu não me engano, ela ultrapassou até, não sei, mas eu sei que Caicó estava aí no ranking 3 de cidades mais quentes do Brasil. Então, é uma loucura, gente. É uma sensação térmica aí de mais de 40 graus. Na verdade, 40 graus é o que faz e a sensação é de 50. Vou mostrar para vocês como é que tá lá. Vou mostrar mais ou menos qual é a minha ideia, meus planos. Vou mostrar também, conforme eu for fazendo as coisas, vou pintar as paredes, vou colocar umas araras, umas prateleiras, tirar uns móveis de lá e trazer para cá. Então, hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro, hoje começa, de fato, o início da reforma do ateliê. Então, vou mostrar lá para vocês como é que tá. E, assim, reforma é uma parte que eu gosto. Todas as casas que a gente mora juntos já faz 3 anos. E nas 3 a gente fez alguma reforma, uma pintura, alguma coisinha mínima que fosse. E sempre fomos nós que realizamos, né? A gente só chegou uma vez a contratar um pedreiro aqui, porque era coisa de envolver caixa d'água, cimento, enfim, essas coisas, né? Então aí a gente pagou um pedreiro fora parte, mas em relação de reforma, pintura, essas coisas, é sempre a gente que coloca a mão na massa. E no ateliê não poderia ser diferente, né? Não poderia ficar mais a cara de um artesã do que a própria artesã botando a mão na massa, né? Vou mostrar lá para vocês como é que tá. É um vídeo de dia a dia, gente. É um vídeo que eu não me arrumei muito, tô aqui com minha roupa de pintura. A casa tá bagunçada, porque a gente passou o final de semana fora. E eu vou deixar bagunçada mesmo, porque senão eu vou desistir de começar lá. Mas é sobre. Tô bem confiante, bem animada. Olha, então só para localizar aqui, esse é o atual ateliê. Como eu disse, tá uma bagunça, a gente chegou no final de semana, mas esse é o meu espaço do ateliê e eu vou transferir praticamente todas as coisas, escrivaninha, cadeira, a estante com os materiais, tudo vai para lá. E algumas coisas de lá vêm para cá. Ó, casa bagunçada, pergolado aqui entra muita poeira. Muita, muita mesmo. É bonito, mas é trabalhoso.
E aqui a cozinha. Ó, a cozinha foi nós mesmos que reformamos. E aqui nessa parte é um, é um processo manual, né, gente? Aqui nessa parte já ficou uma coisa assim, porque sim. Aqui na reforma da cozinha foi a gente. Pintura desse teto deu trabalho, viu? E ainda ficou faltando aquelas coisinhas que coloca aqui no canto, né, pra deixar o acabamento mais bonito. Essa aqui foi uma pintura que eu fiz, mas eu já enjoei dela, né? Se tudo der certo no embalo aí dessa pintura, dessa reforma, eu vou pintar essa parede aqui também toda dessa cor areia. E aqui na lavanderia também foi a gente. Ah, eu amo a lavanderia. Adoro essa parte aqui. Tá uma baguncinha também, né? Poeirinha e tal. Mas também foi a gente. E vou mostrar pra vocês agora o quarto, que também ficou ótimo nessa localização porque ele é próximo da cozinha. Então já vai dar pra fazer uns coffee breaks, umas coisas bem legais. E aqui tá, ó, bagunça, vida real. No momento está assim, como eu disse, a gente já tirou a cama. E eu vou tirar mais algumas coisas agora e depois vou atualizando como é que vai ficando pra vocês. Mas são paredes a ser reformada, ó. Massa corrida, pintura, esse tipo de coisa. Além no teto. E essa cômoda vai sair aqui também. Eu tô ficando com vergonha de mostrar a bagunça, mas a pessoa tem que encarar, né, as próprias escolhas. Eu escolhi mostrar assim, então tá assim. E tchan tchan! De início é isso. Já tirei aquela ruma de tralha assim, já tirei aquelas coisas que estavam aqui, mudei só o móvel de lugar porque eu vou começar por essa parede e já coloquei o papelão aqui também, né, pra dar início. Vou começar com a pintura, vou começar aqui com essa parede e aquela coisa, todo dia fazendo um pouquinho. Não vou me cobrar tanto em fazer e terminar, sei lá, daqui pra amanhã fazer tudo. Não, eu tenho aí essa semana, faço um pouquinho na semana, de repente se estende até a outra. E aí vamos fazendo. Não sei quando vai sair esse vídeo, mas eu sei que vai sair a reforma aqui do ateliê. Então, tá assim, tá bem espaçoso. Posso trabalhar com o ar-condicionado ligado também. E vamos iniciar a reforma. Primeira demão emassada aqui, metade da parede. Finalizada com sucesso. Ouvindo um blues. E aí agora vamos partir aqui para a segunda parte, invernizar a janela. Mas já dá uma satisfação ver metade da parede pronta. Bom dia com atualizações sobre o ateliê. Que é isso, rapaz? Não tava nem vendo você aí. Bom, como eu não tenho escada, eu comecei a pintar a parede ontem porque eu já queria saber como é que a tinta ia sentar nela. É uma tinta na cor areia e vai dar super certo porque eu vou trazer uma vibezinha de mar, de praia pra cá. A intenção é essa. Então, eu diluí um pouco a tinta com água pra ela render mais. Por isso que tá bem claro, assim, de longe tá uma cor, né? Ó, com a luz aqui. Quando se aproxima e vai ficando outra cor. Mas é porque eu só dei uma demão. E aqui eu tô passando argamassa. Eu tô deixando a parede lisa até a metade. Porque ela já tava metade lisa e metade com esse aspecto aqui, ó, meio emburacado. Tá vendo? Já veio assim na casa. E aí deu um salito aqui embaixo ano passado, a gente passou massa corrida e aí tava esquisito. Uma parte lisa, outra parte chamuscada. E eu resolvi dividir metade, porque aí eu só gasto massa corrida também até metade. E fica um aspectozinho ali. Assim como muitas outras coisas da minha vida, eu estou deixando a vibe me levar. Porque a reforma daqui tá sendo uma reforma bem autônoma mesmo, assim. No sentido de que eu não comprei material, eu comprei pincel, lixa e foi isso. E um baldezinho daquele de argamassa, que é R$17. Aí falta amassar ali também, porque eu não tenho escada. E vai dando certo. Agora é isso, começar, o mais difícil é começar. Agora o que começou é terminar. E vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai
vai dar certo, vai dar certo, vai. O andamento da obra não andou muito não, porque a gente foi passar uns dias no sítio e aqui ficou um pouco parado. Aí hoje pela manhã eu retomei, reforcei a pintura até lá em cima e amassei mais um pouco aqui embaixo. Já tá ficando um contraste bem melhor, bem mais bonito. E o que tá me travando também na continuidade da obra é porque eu tô sem escada. Eu tô usando esse puff, esse bebê mamãe ali e esse banquinho. Tô usando o puff e o banquinho. E aí sem a escada dificulta para eu terminar o restante da parede. Gente, felizmente tá mais atrativo ficar filmando essas gostosurinhas aqui do que ficar filmando a obra propriamente dita, né? Essas coisinhas aqui. O que é isso, minha gente? O que é isso, minha gente? Que guerra é essa, meu Deus do céu? Pararam. Enfim. Eita, meu Deus! Eu vou apatar. Parou. Patei. De novo. Vou apatar de novo, vou apatar. É encrenqueira, ela não para. Enfim, voltando. Não tô nem me filmando aqui também porque o meu estado não tá muito bom não. Mas aqui vamos dando continuidade. Ali foi o teste de pintura que eu fiz, né? Porque essa parede ela tá um pouco mais escura. Então, logicamente, quando joga a tinta, mesmo sendo da mesma tonalidade, com a mesma mistura das duas paredes, vai dar diferença de cor, porque essa tem um fundo mais escuro. Então, percebam só com algumas pinceladas, só umas 3 pinceladas aqui assim, já ficou um tom de areia bem mais escuro do que lá. É porque também eu dei a segunda demão agora, né? Mas ó, lá em cima que eu só dei uma primeira demão, já tá um pouco mais claro do que aqui embaixo. Então vou ficar reforçando, vou ficar trabalhando, né? Pra deixar tudo igualzinho. Amassar essa parte aqui até ficar retinha. Eu vou tentar deixar ela o mais plana possível e com papel de parede vai disfarçar super bem. E essa parede aqui também eu pintei ela com impermeabilizante, que tem um fundo branco. Então automaticamente a parede é um tratamento, né, impermeável e ao mesmo tempo já é uma pintura. Toda a nossa casa foi pintada assim. Ora, com selador. Com esse selador aqui. Esse selador acrílico. Toda a nossa casa é pintada com ele. E posteriormente estamos, né, tem a probabilidade de botar a pintura mesmo de uma cor, de uma tinta em cima. Então aqui já tá bem branquinho, ó. E agora realmente é esperar a escada chegar, vou pegar uma escada emprestada e vou emassar ali em cima, vou emassar aqui o teto, no banheiro também, então essa escada tem que chegar. Questão de pintura, o teto também é o que eu tô mais... Ai meu Deus, eu tô muito cansada já só de imaginar pintar esse teto. Vai dar certo, vamos dar força de vontade que vai dar certo. Eu gosto da Lúcia Helena Galvão e aí eu trabalho ouvindo ela, ó, Nova Acrópole, as palestras, os mitos e histórias. Eu assisto ela e me sinto automaticamente uma pessoa melhor, no sentido assim, nossa, tá muito alinhado com o que eu quero pra vida. Então, trabalhando aqui no meu sonho e ouvindo coisas filosóficas positivas, enquanto os meus gatos me entretêm. Do que eu tenho a reclamar? Não tenho nada a reclamar. Então é isso. Voltamos depois. Com mais atualizações, né, Diana? Mãe. Oi, bonito.
Olha a vibe de trabalho aqui. Opa! Decidi pintar essa parede aqui na areia. Então tô rebocando uns cantos embaixo. Começando a pintura. E por enquanto é isso. Eu queria fazer um leve desabafo aqui, que é o de estar no meio de uma obra. E assim, o início é muito bom, empolgante, o meio é trabalhoso, e é justamente aquele momento de dúvida, de ai, quero mais não. E o final é o prêmio, né? A recompensa. Ser humano é isso, a busca pela recompensa sempre. Mas o que importa é o que acontece no meio. Ah, desisto, não vou tirar. Isso é massa corrida que caiu da minha cabeça. Meu estado é esse. Eu travei na obra do ateliê, travei. Simplesmente eu pintei uma parede de areia, da tinta, né, que eu tinha. Não gostei. E passei selante acrílico em cima, então ela ficou branca. E assim, é um tempo de serviço que, poxa, passei horas pintando aquilo ali para depois passar um negócio por cima, não ficou do resultado que eu queria, porque pronto, justamente essa cor aqui. Porque escureceu o quarto, e o quarto só tem uma janela. Então, até então eu pensava que não ia escurecer, porque pra mim ele é claro, mas na verdade ele é claro porque ele é branco. E aí quando eu pintei a parede, escureceu, não ficou ornando com as coisas que eu tinha em mente. E aí passei selante. Vou mostrar como é que tá. Olha lá, ó, parede danadinha, tá vendo? Eu tinha pintado, ainda falta aquele trecho ali. Vim tomar um cafezinho pra terminar. Falta aquilo ali. E outra coisa que deu errado também, o papel de parede, que eu ia colar aqui. Eu ia colar esse papel de parede lá. Por quê? Porque foi um papel de parede também que eu achei aqui em casa. E aí, gente, aquela coisa de sempre. Vamos jogar com os elementos que a gente tem. E, a priori, achei lindo, maravilhoso. Super combinou, que ele tem um tom areia, ele tá no azul. E eu queria trazer uma vibe, não azul, mas uma coisa meio praia, céu aqui junte elementos hippies, né? Já que vai ser um ateliê de artesanato. E aí eu queria, enfim. Mas ficou horroroso. E agora eu tô achando ele horroroso. E outro problema, ele também não colou na parede. Porque, como eu estava dizendo, ficou de massa corrida a parte de baixo da parede. E o papel de parede não pregou tão bem. Não assentou tão bem. Descartado, né? Por esses dois motivos. Agora, minha melhor opção, que é o que eu vou fazer, eu vou pintar a parede toda na cor areia. Porque ela tá com a textura em cima e embaixo tá um pouco mais lisa. Mas também tem algumas demarcações da massa corrida. Então vou tacar areia em cima, tinta areia, e o resto que eu tô pensando é fazer branco. Branco, quero tudo branco, uma tela branca assim, que eu acho que o que tá confundindo minha mente é porque é um canto cinza, um canto branco, um canto marrom, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais. E também tô pensando em aplicar uma técnica de pintura chamada lime wash, que é para economizar tinta e é com pincel. E ela fica um aspecto assim na parede marcado, o que é muito chique, né? Pelo que eu vi, a galera lá dos tempos romanos faziam as pinturas dessa forma. E é isso. Vou tentar fazer pelo menos essa parede hoje e depois vou descansar porque eu já não aguento mais. Eu vou tentando fazer as outras coisas. Comprei pigmentos de outras cores e tinta branca. Pronto. Primordial para daí iniciar alguma coisa. E é isso. Eu tô perdendo a vergonha até de aparecer feia aqui.
Já se passaram alguns dias desde o início da reforma do quarto e essa reforma ela foi pausada por um motivo maior. Eu vou tentar falar isso sem chorar, porque ainda tá recente, não faz uma semana. Mas enfim, hoje é dia 1, hoje é dia 1º de dezembro, segunda-feira, dia 1, dia de um novo mês, o último mês do ano, dia de recomeços também, todo dia é dia de recomeçar, né? Mas vamos pegar uma significância desse dia 1, respectivamente falando. E o que aconteceu foi que da quarta para quinta-feira, dia 27 de novembro, a gente perdeu a nossa gatinha Zaya. A gatinha que aparecia aqui em praticamente todos os meus vídeos, era a nossa caçulinha. A gente estava com ela há pouco menos de 6 meses, mas o tempo que ela ficou aqui com a gente é como se ela sempre estivesse aqui. E assim, hoje foi um dia que eu acordei me sentindo mais forte mesmo assim, o que eu poderia falar dela sem chorar. Mas ainda tá doendo muito, porque a forma como ela se foi não foi natural, foi de uma forma brutal. Cachorros de rua. Recentemente aqui na rua da nossa casa estava passando por uma obra. Eu acredito que com essa reforma acabou se atraindo mais cães, porque alimentaram eles e eles ficam aqui pela zona, marca território e tal. Aqui no Brasil sempre teve, né? Em cidade do interior, então, a tropa do Camel é comum em todos os cantinhos brasileiros. Não tive raiva direcionada para eles. Primeiro que é animal, é do instinto do animal, é um cachorro são cachorros, animais praticamente criados selvagens, né? Nessa selva de pedra que a gente vive. Por mais que aqui não tenha muitos prédios, mas enfim, é cidade. Enfim, é culpa de uma coisa maior. Não é que é culpa, acontece, né? Aconteceu. E com relação a cachorro em rua, é uma questão maior do que a gente, né? Uma questão de sistema. Eu consigo perceber que eu tento desfocar minha cabeça para algo que não me faça chorar, que é ela. Mas é porque ela ainda tá muito viva aqui, sabe? Aqui na gente, aqui na casa. Não é à toa que esse cômodo aqui em específico da reforma era um cômodo que eu não estava conseguindo entrar sem me emocionar, porque eu vejo ela absolutamente em tudo, né? Ela era filhotinha e a gente pegou ela bem novinha, então se ela não estava comigo, ela estava com o Henrique. Ela sempre estava presente na casa. Uma hora dessa ela já teria feito várias coisas, então a gente lembra muito dela a todo momento. Enfim, aconteceu por ela ser novinha, por ela ser pequenininha, magrinha, e ela era daquele tipo de gato que é molenga, sabe? Ela passou pela brecha aqui do portão de casa, de madrugada, e atravessando a rua, bem na frente de casa mesmo. Os cachorros já pegaram ela. Diana, nossa cachorra, ela tinha dormido, nessa noite ela dormiu do lado de fora. Geralmente ela dorme aqui dentro com a gente, mas essa noite ela dormiu lá fora. E a gente acordou de madrugada, umas 3 e pouca da manhã, com um uivado muito forte dela, um uivado que a gente nunca tinha ouvido antes. Então assim que o Henrique se levantou primeiro, saiu, foi olhar o que tinha acontecido, e ele só viu o amontoado de cachorro no meio da rua. E isso até então a gente nem imaginaria que... Enfim, aconteceu tudo muito rápido, foi acontecendo tudo muito rápido. Quando ele botou os cachorros assim, sai pra ver o que estava acontecendo. Aí foi que a gente se deparou com a nossa gatinha estirada no chão. Tinham 8 cachorros em volta dela. Então, assim, foi tudo muito rápido, mas na hora a gente não percebeu o que tinha acabado de acontecer. A gente ficou assim em choque, ela já estava muito mordida. Mas foi pela quantidade de cachorro em pouco tempo, né? Então ela estava mordida em vários lugares que eu não vou falar aqui. Eu não consegui ver ela, E isso é uma coisa que eu vou levar para análise, tentar, né? Porque eu fui criada numa zona rural, eu já perdi muitos bichos ao longo da vida, eu já lidei com morte de animal, assim, de maneiras inimagináveis.
inimagináveis, que também não cabem falar aqui, mas eu sempre consegui lidar com isso, sabe? De ver, de tentar ajudar, de agir com mais calma na hora, mas nesse caso em específico de Zaya, eu travei assim, eu fiquei em negação. Eu simplesmente não acreditava que aquilo estava acontecendo. Não acredito. Então não consegui ver ela, passei pelo processo de luto de Chanin, 15 anos juntos, e doeu muito também, mas eu não tinha chorado tanto assim, no sentido de me permitir mesmo, de seguir com os dias e é isso, né? Só que o desire, por eu estar fazendo terapia, ter outro tipo de consciência, outra cabeça também hoje em dia, eu me permiti, sabe, assim, nossa, eu não tô bem, não tenho como começar um dia aqui bem, tomar café da manhã e iniciar um dia normal. Principalmente, né, porque eu trabalho aqui em casa, a gente vive em casa, e ela era dentro de casa, então tudo me lembra ela. Enfim, doeu, tá doendo muito, ainda ainda tô superando. A gente ainda tá superando. O que fica mais com a gente é a gratidão por ter vivido o pouco tempo de vida dela, por ter dado uma vida feliz a ela. Ela foi um presente pra gente em vários sentidos. Esse ano por si só foi um ano bem esquisito pra gente, mas acontece, né? Aconteceu e a gente tem ela como um anjinho mesmo. Ela foi um anjinho pra gente. Pela primeira vez, eu acho que estou me permitindo viver o luto por um animal, no sentido assim de expressar realmente quando tá doendo, de dizer, poxa, que saudade, e superando isso. Porque com o meu gato Chanin, por exemplo, eu demorei meses até conseguir olhar uma foto dele. Demorei 10 meses até olhar minha galeria do celular e ver uma foto dele. Já com o Zaya não, ontem mesmo eu tava vendo umas coisinhas dela, e não são poucas. É isso, né? Por isso que atraso de vídeo aqui também, porque eu abro a galeria do meu celular, só tem ela, aí eu vou editar e começo a chorar. Mas é isso. Nossa, né? Encarar essa reforma, tá tudo do mesmo jeito, então acho que eu vou mudar umas coisas aqui de lugar, porque tudo lembra ela. É isso. O quarto tá assim, ó, com os dias aí abandonado. Eu acho que os rolos eu acabei perdendo. Secou um pouco a água, enfim, o teste de tinta aqui também vou começar a mexer. Tá tudo aqui ainda.
Enquanto eu tava sentada aqui fazendo os testes de tinta, ela ficava brincando por ali. Mas é isso. Ela veio para ensinar de diversas formas, em muitos sentidos. É esse tipo de coisa que a gente tem que extrair de situações tão duras, né? Yeah, making each day after year, changing my life with the wave of a hand. Nobody can deny that there's something there. Atualizações do Rosa. Por favor, não me diga que está brega, porque não está. Tá a coisa mais linda. Quando eu botar as araras e um LED, vai ficar show de bola. E aí eu tô pensando em fazer o modelo de pintura caixa, moldura, na cor azul petróleo. Na verdade tem um outro nome. Acho que é azul teal, alguma coisa assim. E aí aqui nesse lado também vou fazer uma pintura, mas não sei de que cor, talvez nesse mesmo verde. Então por enquanto tá assim, comecei a pintar o teto, que é a pior parte. Mas já dei a primeira camada aqui, a primeira demão, nessa parte do teto. Só ficou faltando ali no ar-condicionado, porque mesmo com a escada eu não alcanço. Mas de resto é isso, eu tenho que reforçar ali também a pintura, fazer outra demão. Eu acho que essa parede eu vou deixar branca, não sei. Tô deixando a criatividade me levar. Esse ateliê aqui tá sendo igual uma obra de arte. E eu acho que ficou bom também nesse tom areia. E o rosa ali, ó. E quando eu colocar o verde, eu acho que vai dar todo um tchan. E ficar coloridozinho, lindo. Feuzinho tá aqui comigo, né, Feuzinho? A bagunça aqui, eu desisti um pouco de proteger o chão. Isso aqui depois é passar água, esfregar e puxar. 3.000 anos depois consegui chegar na tonalidade que eu queria, meu Deus. Botando de gotinha em gotinha o corante azul e acabei usando ele todo. E sinceramente eu sinto que ainda faltou. Eu queria um tom um pouco mais verde mesmo e aqui ele tá fechado. Mas enfim, vai dar certo, vai combinar com o rosa ali. E eu também fiz esse amarelo ovo, não, amarelo manteiga. Lindo, lindo, lindo. Tô muito orgulhosa dele. Foi bem fácil de chegar nessa tonalidade. Com o corante ocre. Já aquele ali não, fiquei horas mexendo. E já fiz aqui a divisão da parede. Eu vou pintar essa parte aqui de verde, aqui também. E esse fundo de amarelo. Eu acho que eu vou começar pelo amarelo. E é isso. Agora que secou. Eu tô muito apaixonada nesse amarelo. Muito. Vou passar uma segunda demão nele porque eu quero que ele fique mais amarelinho ainda.
Natal chegou por aqui. Um Natal improvisado nas pressas, um Olaf ainda que vai terminar. Uma neve na cidade de Caicó. Vocês estão sabendo que nevaram em Caicó? Pois foi, a árvore da gente aqui tá cheia de neve, que passou a noite nevando. Chega de dar uma esfriada aqui. Esse é o nosso Natal, o Natal da Casa 332. Deus do céu, mais uma vez eu entregando um conteúdo bagunçado. Mas é a vida real, no dia a dia é assim que funciona, nada fica perfeito, né? Plenamente, totalmente no lugar. Então tô com algumas encomendas aqui, alguns estudos e ficou assim, resultado da reforma do ateliê. Quebra-cabeça aqui, que a gente tá bem viciado. Estamos gostando bastante desse novo hobby. E uns squares aqui, mas enfim, tá bagunçado assim porque também já iniciou outro momento, outra nova fase que virá aí nos próximos vídeos. Então tá uma baguncinha lá fora também que eu não vou nem mostrar. Vou mostrar aqui de prontidão realmente só como é que ficou. Eu coloquei a mesa bem aqui no meio, bem centralizada para pegar a luz. A cama ali virou um sofá, porque eu ainda recebo visita, né? E é o quarto ar-condicionado. A arara aqui, falta colocar as araras nas paredes, né? Falta colocar a televisão, araras. A gente tá sem uma furadeira com a broca boa. Então estagnou, por enquanto está assim. Diga-se de passagem, bem melhor já do que estava antes, né? Então já me sinto um pouco mais inspirada, motivada a voltar às criações e a enfrentar essa nova fase, esse novo momento que está se iniciando na nossa vida agora. Então, é isso. Faltam decorações nas paredes e pequenos detalhes. Assim que terminar, terá um vídeo somente assim, tour pelo ateliê. Pronto, vai ser perfeito, maravilhoso. Mas para isso não passar em branco, vai ficar assim mesmo. Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.